Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Vamos dar início a mais um período daqueles, né? Loucos. Mais um período que está saindo muita coisa, está encerrando muita coisa. Muitas séries vão acabar, né? The Acolyte, o episódio de hoje, vai acabar The Boys, vai lançar Deadpool e Wolverine, vai acabar Casa do Dragão, outras coisas também vão lançar ou vão acabar, então a gente vai comentar muita coisa em um curto período de tempo, então é o julho e agosto malucos, é esse período curto que a gente vai estar aí maratonando muitas coisas, então espero que vocês gostem do nosso conteúdo aí, que a gente vai comentar esses materiais aí, beleza? E no episódio dessa semana vamos comentar a série The Acolyte, essa série de Star Wars, né? Mais um spin-off, mais uma série original aí para o Disney Plus, que foi tão comentado, foi tão criticado, meu Deus do céu, ao fim do mundo, Star Wars morreu, tal. Assistimos tudo, vamos comentar o que é que a gente achou. Quem não gostou, quem gostou, se dá para se salvar alguma coisa. Vamos comentar tudo aqui, certo? Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com o grande Janúncio Neto. Valeu, pessoal, tudo em ordem? Estamos aqui para falar de mais uma boa oportunidade desperdiçada pela Disney. E o retorno também do grande Felipe Greco. Aoba! E aí, galera? Pois é. Chega, já deu. Só isso. E não esqueça de nos seguir aí nas plataformas aí de podcast, onde você pode nos ouvir, principalmente no Spotify, que é a nossa plataforma principal. Nos siga lá, nos classifique com 5 estrelas, né? Comente os episódios, é uma funcionalidade do Spotify, tem como você deixar lá o comentário também. E é isto, vamos lá. Mais um programa. É o seguinte, essa série é envolto de muitas coisas. E eu acho que antes de a gente se aprofundar mais no episódio, nos mistérios da série, etc., tem um pré, existe um antes, né? Criadora, produtora, roteirista, ela foi diretora de 2 episódios também dessa série, né? A Leslie Headland, polêmica, que foi dar muitas entrevistas aí no todo o percurso aí com alguns atores antes da estreia da série e tal, que foi onde mais gerou as polêmicas para a série. Falou muita coisa que alguns fãs não gostaram. Eu fiquei com a impressão, assim, e outra coisa, gente, que gerou toda aquela polêmica de lacração, Star Wars, assim, sinceramente, quando eu só vi um trailer dessa série, eu não tinha visto absolutamente mais nada, eu só tinha visto assim, vai ter a Carrie Moss, vai ter o Sim. cara do Round Six e é isso. Era a única coisa que eu sabia até sair o primeiro trailer. Beleza, eu sabia disso. Aí saiu o primeiro trailer. Vai ter uma trama de gêmeas. Uma que vai querer uma vingança. E a outra que vai ser uma boazinha. Vai ter cenas de luta massa. Vai ter a Karen Moss. Show de bola. Gostei. Eu só vi isso. E eu só sabia isso. Eu não estava por dentro de notícia. Eu não estava por dentro de polêmica. Quando a série estreou, aí veio toda essa treta, essa notícia, a galera revoltada com lacração, Star Wars, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sinceramente, eu acho que foi proposital todas essas entrevistas da criadora. Eu acho que ela sabia que ia gerar um burburinho antes da série estrear, porque eu acho que ela pensou assim: bom, eu vou gerar uma treta antes, porque eu tô com a impressão que a galera não vai assistir essa série. Então eu vou gerar uma polêmica para que essa galera vá assistir. Exatamente, vou engajar, nem que seja pro lado negativo, isso, vou engajar pelo ódio, para que essa galera vá assistir, se surpreenda com alguma coisa aqui, nem que seja as lutas, a ação,
ou mistério que tenha aqui do que aconteceu no passado desses personagens e fique. Porque se não tiver alguma coisa aqui que gere essa curiosidade nessa galera, eu acho que o pessoal não vai assistir. Fico com essa impressão. Por quê? Se tirar a questão de que tem um coven, né, das bruxas ali, não tem absolutamente nada do que possa ser dito ali como a famosa lacração, digamos assim. Então, assim, não tem nada. Absolutamente nada. Então, assim, nada que seria esse problema, digamos, esse problemão. Então, fico com essa impressão que essas entrevistas foram dadas de propósito para gerar essa falem mal, mas falem de mim, para que todo mundo fosse assistir essa série e ficasse, e assim, quer queira, quer não, nessas últimas semanas aí, principalmente, essa série foi falada. Nem que seja pro lado negativo. Tanto é que, né, tá aí. Em meio a The Boys e meio a Casa do Dragão, pode não estar sendo elogiado, mas ela está sendo falada, porque eu pensei que ela ia ser totalmente esquecida. Inclusive, que time ruim, viu, Cara, Disney? mas que bolha é essa? Tá sendo falado aonde? E tá, Felipe, assim, se você olhar Trend Topics, por exemplo, assim, eu tô aqui no IMDb. Aí tem séries mais populares. Tem aqui Casa do Dragão, The Boys, The Bear e Acolyte. Aí logo depois Game of Thrones, tem o resto da galera. Ou seja, a galera tá falando. A nota ruim, entendeu? Aí tá sempre nos Trend Topics quando sai episódio. Ou seja, o time da Disney eu achei péssimo. Você podia ter tirado dessa época que tava lançando tanta coisa forte. Podia ter botado por qualquer outro período aí, mas, né, quis botar pra cá. Essa questão do timing é a primeira ideia ruim, até porque, vamos lá, ela não está entrando numa grade de uma emissora de TV aberta, que mudar a data seria a coisa mais complicada do mundo, Sim. nem tá colocando no cinema, onde mudar a data também é muito complexo. Então, assim, a Disney quis porque quis lançar essa série nesse período. Dois pontos importantes, Luiz, que vale a gente ali levantar em relação principalmente a Star Wars, é porque assim, nitidamente tem o fã americano de Star Wars e tem o fã de Star Wars no resto do mundo. Os fãs de Star Wars, na grande maioria no resto do mundo, trataram a Collide como uma coisa en passant. Tanto faz como tanto fez. Assim, no resto do mundo. Nos Estados Unidos, a Collide foi mais um motivo para essa galera que gosta de blá, 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 é um assunto para queimar. Porque venhamos e convenhamos. Protagonista mulher, protagonista negra, negro, não ofende a Star Wars em nada, em absolutamente nada. Qualquer coisa. Protagonista fosse robô, fosse o Diabo 4, e isso não afeta a franquia em nada. Isso afeta um nicho muito específico que a gente conhece bem, de pessoas que precisam disso para se manterem relevantes. Somente por isso. Aí, quando a autora, automaticamente, aí eu concordo com você que, tipo, estou com um produto que não é tão bom, que vai ser lançado num período onde vai bater de frente com dois pesos pesados. Alguma coisa tem que fazer para que isso aqui apareça de alguma maneira. Aí vamos lá. Tanto e essas desculpas aí, entre aspas, né? Essas opiniões polêmicas, foi tanto da diretora, produtora da série, quanto da própria Kathleen Kennedy. Quando ela chega para o mercado americano e diz: quem criticar a série é porque é homofóbico, tal, todos aqueles outros adjetivos que a gente já sabe, meio que, para mim, ela tá literalmente jogando um para toda essa horda de cachorro aí que é o apito do cachorro reverso. Entendeu? Tipo, ela sabe que isso vai ativar essa galera e aí ela dá exatamente o que eles querem para que eles possam estar movimentando, tal. Eu vi até pessoas que não têm esse viés dizendo, pô, pra que essa mulher, o negócio nem saiu ainda, pra que essa mulher tá antecipando isso aí? Entendeu? Pois é. Assim, O que também tá não é trazendo. nem pauta na série, assim, totalmente assim, Uhum. né? Não Eu acho é assim que a importante. série
ela tem os defeitos delas, e os defeitos dela são suficientes para justificar Um debate. o debate, entendeu? Os erros da própria série. Erro de roteiro, erro de um monte de coisa. Então, assim, acrescentar a esses problemas um dilema racial, de gênero, disso, daquilo outro, de agenda disso, agenda daquilo outro, é irrelevante para o debate sobre Pois é, porque a o gente que a sabe gente que isso É, já viria naturalmente. Aí eles já sim. anteciparam isso, pô. Aí, Não, mas assim, vamos lá. Eu particularmente, não tenho problema nenhum de representatividade e acho que Sim, deveria ter cada vez mais, ponto. Isso não sim. isenta a questão de, por exemplo, você ter um roteiro fraco, sabe? Uma Isso, coisa é uma coisa, exatamente. outra coisa é outra coisa. E aí ficou muito complicado de criticar isso na internet. Sem os nerdola, né? Que a fanbase de Sim, Star Wars é muito chata. Sem eles sim. confundir do que você está falando exatamente. Né? E aí fica assim, eu acho que é muito interessante isso, porque dificulta o trabalho de quem quer fazer uma análise do roteiro do episódio pelo roteiro do episódio. Então, tipo assim, fulano de tal é uma atriz muito, vamos dizer assim, muito nova, vamos dizer assim, nova de carreira. Protagonismo para essa série. Aí tem gente que vai dizer, poxa, você está criticando a mulher negra porque ela está sendo a protagonista. Então fica difícil a argumentação séria quando você diz, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que essa atriz, ela não tem ainda uma maturidade profissional para segurar um protagonismo. Ponto. Isso é um comentário técnico em cima de um desempenho de um ator. Ele não está dizendo se é Aham. porque ela é azul, ou ela é verde, ou ela é amarela, ou ela é preta, ou é branca, entendeu? Isso aí é outro tipo de abordagem. Então, para a abordagem que vale, pois é, e eu gostei tanto dela como Mei Osha, tipo assim, é porque eu realmente. Tipo, sabe aquele negócio? Ficou ruim, tipo, a nossa Ruth e Raquel, cúmplices de um resgate, a Mulheres de usurpadora, Areia, né? Que, tudo, Mulheres de tudo que Areia é. Zack desmascarava. Code, Gêmeos em Ação. Eu acho que o Zack Code Isso, era gêmeos mesmo, né? Na vida porque, real. tipo, eu gostei. É complicado, velho. Porque essa série é Uhum. complicado, Janus. Assim, Não, e aí tem um outro ponto, bicho, que é assim, é, é, eu costumo sempre dizer isso, que é uma coisa que praticamente quase todo mundo que não entende de roteiro e tal esquece de lembrar de um detalhe. Ator, roteirista, diretor é o para-choque do problema. É aquilo que todo mundo vê. Mas as ideias ruins não é o diretor que tem a ideia e vai botar por cima de pau e de pedra. É o diretor que apresenta a ideia para alguém que manda, e essa pessoa que manda é quem libera. Mas a pessoa que manda dificilmente aparece no processo. eu tava tentando entender por que no final de tudo eu gostei dessa série. Porque no final de tudo eu gostei. Porra, Apesar de tudo. Entendeu? loucura. Pois é. Eu tava tentando entender e agora eu acho que eu sei o porquê. Inclusive, eu acho que eu indicaria, apesar de tudo, eu indico essa série para iniciantes em Star Wars no universo. Eu acho que é porque ela me Hum, lembra a direção de Jorge Lucas na nova trilogia. Sabe essas hum, interpretações muito novelescas, atuações ruins, sim, mal sabe? dirigidas. Mal Sim. dirigido, texto ruim. Eu acho que é isso, sabe? Me lembrou muito a minha adolescência vendo Star Ele Wars, só pode lembrou o ser isso. Ataque dos Clones também. Isso. Sabe aquele negócio, lutas boas, cenas boas de luta e atuações ruins e novelescas, mas é um negócio que me tá na minha zona de conforto, assim, que eu tô gostando do que eu tô vendo? Acho que foi isso. Mas Mas Só pode você assim, tá ser. puxando pra nostalgia, você tá puxando pra mas aí um é, significado dentro de você, cara. aham, é o tipo, pronto, isso aí é o tipo de argumentação que assim é válida, mas assim não serve para que a gente avalie a obra como ela foi entregue. Porque, por exemplo, assim, ser novelesco, ter atuações que a gente sabe que são questionáveis, não é novidade para ninguém, e necessariamente ser novelesco não é ruim. O meu maior problema com The Acolyte são o rumo da história.
O grande problema, assim, É. porque, vamos lá, a gente tem ator, pode ter, porque se não fosse assim, não tinha ator novato em nada, nunca ia ter ator novato. É, A é gente ia verdade. ter um monte de ator velho interpretando adolescente. Não, e Então, ninguém assim, aqui, acho que tirando as crianças que fizeram. uhum, Inclusive, assim, pegaram duas atrizes diferentes pra fazer personagens que eram pra ser idênticos, né? Mas, uhum, assim, nem isso elas são novatas. Elas já fizeram papéis anteriormente. Ninguém aqui é novato. uhum. No geral, meio que a gente já reconhece. Deixa eu só dar uma revisada assim, tá, Janus? As No geral, gêmeas, elas fizeram o quê? Vocês lembram? Alguma coisa de cabeça? a Amanda Stenberg, que fez a Meia É, Oxa, é. ela. Eu Ela me é não lembro. estranha. Ela já fez. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, ela já veio de Jogos Vorazes. Ah, não acompanhei. Ela fez muito papel de dublagem também, de voz original, né? Ué, então tô quase nada aí. De assim, de Ela. tão. E outra coisa, Felipe, se você observar o currículo, você vê que ela não é uma atriz que vem de séries dramáticas, filmes que foram elogiados pelo roteiro, essas coisas. Você tem ali um padrão de ator que se fosse do Brasil, ela tem um padrão de ator de malhação. Ator que pega aqueles trabalhinhos ali de início, de um tipo de história muito padronizado, entendeu? Então, assim, elas não são, não é como a protagonista de Furiosa, por exemplo, que é é, uma atriz eu vi extremamente um. gabaritada, entendeu? Então, assim, Eu vi um ela. vídeo que tem. Eu preciso confirmar. Mas eu vi um vídeo dela tocando violoncelo. Eu não sei Uhum. se ela tá na trilha sonora dessa série. Se ela tocou alguma trilha. A trilha dela na série. Uhum. É, se ela E- tocou alguma coisa Que foi usado na desse série. que foi usado na série. Acho que sim, viu? Que eu tô vendo aqui. The Acolyte, o nome dela é Amandla, não é Amanda, é Amandla. É Amandla and Her Violin. Então, talvez ela tenha. Ou ela fez só um vídeo tocando violino, assim, só pra Com a música. aparecer, ou ela realmente, assim, fez um solo para. Ah, mas Aqui. também, que se dane, né? Pô. Não, mas assim, é um talento Mas, interessante, assim. Parabéns, assim, mas, pela. Parabéns. mas para o que pesa mesmo, Eu aí achei assim, vamos lá. ela é uma atriz assim que tem futuro, na minha opinião, assim, sabe? Sim, sim. É isso É, que eu estou dizendo. também São acho. atores jovens que não têm uma experiência em grandes produções, nem em séries ou outros filmes que exijam muito que elas entreguem uma atuação excelente. Excelente, Isso. quando eu digo assim, um nível de atuação muito alto. Então a Porque gente. Star Wars é conhecido por ser digamos assim, um triturador de carreiras, né? Ele chega, destrói carreiras de jovens atores e dificilmente alguma coisa sai de bom daqui, né? Então, assim, É eu porque espero que É, não. eu vejo Star principalmente Wars. principalmente o George Lucas, né? Principalmente É, os que são dirigidos pelo George Lucas. a gente tirando, vamos lá. A gente tirando nessa questão aí de atores. A galera da trilogia clássica, que foi ator, e aí a gente teria que ver a avaliação da crítica da época sobre a atuação deles, porque a gente não tem fácil como Star Wars foi avaliado como obra na sua época de lançamento. A gente não tem acesso a esse tipo de informação. É a questão da crítica ou é a questão dos fãs? Porque quanto Os mais a fãs, história avança, mais a rede social importa mais a questão dos fãs importam mais. E eu acho meio injusto algumas críticas que fizeram aqui para alguns atores, entendeu? uhum. Então, voltando para aqui para o Ah, a The gente tem que analisar. Acolyte, Eu analiso na crítica, cara. Eu analiso na é, crítica mesmo, pô. voltando aqui para o The Acolyte, eu vou perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que essa história, esse mistério, daria um bom filme para streaming, por exemplo? Não, não. Não, nem um pouco. Esse Nem um pouco. roteiro, para mim, ele não seria bom nem para um desenho animado. Esse roteiro, para mim, na minha avaliação, ele seria problemático até para uma série de animação. Não, Porque tô dizendo assim, nem dando uma lapidada, tu não salvaria nada aqui. não, dá assim, se o cara chegasse para mim, Janúncio, reescreva The Acolyte depois que você viu tudo. Aí é uma coisa.
Outra coisa é, pega isso aqui, do jeito que tá aqui, não mexa em nada e coloque em alguma coisa. Eu não colocaria em nada. É Para porque reescrever, pode falar. então, assim, para Termina. reescrever, depois de ver onde teve os erros, é muito mais fácil de tentar salvar. Entendeu? É muito mais fácil de tentar salvar. Essa é uma pergunta muito simples, né? Depois que a gente viu o errado que deu, né? Que é o famoso crítico de obra pronta, né? Sim, depois fica mais fácil. Cara, é inacreditável. Eu cheguei a pensar nisso. Você me fez essa pergunta e eu já tinha feito ela na minha cabeça a cada episódio que eu assistia, sabe? Eu só não abandonei, mas por questão mesmo de ver onde essa loucura ia dar, porque não era possível que ia ficar ruim do começo ao fim. E ficou. Eu não aproveito a trama, sabe? Aí a gente fala um pouco do que a gente estava falando antes. Vamos lá. Temos as atuações. Como o Janúncio disse, se levar essa galera nova, exigir um compromisso absurdo de todo mundo que aparece pela primeira vez, aí não vai ter mais atores mirins. Então tudo bem. A gente deixa eles ali fazendo o básico e a gente sabe que eles são novatos. Isso. Tenta prender a gente com a trama, joga a carga, o peso da história pra gente e tenta fazer com que a gente prenda a respiração, prenda a atenção, qualquer tipo de coisa enquanto está assistindo, já que não tem personagens pesados para poder fazer isso, entendeu? Não tem o carisma necessário para prender. Você pode prender das duas formas, na história e no personagem. E a história, cara, eles não conseguem prender. Desculpa, mas cara, eu não me importei com as irmãs nem um pouco. Era um saco, Eu sabe? também não. Pois eu Elas sou o gritando o contrário, tempo velho. inteiro. Poxa! Todo episódio eu me prendia mais na história e eu tava em vídeo no YouTube vendo teorias do que aconteceria, o que seria tal. E aí, não sei o quê. Porra, até muito cadelinha de Star Wars, cara. Eu tava preso eu tava preso no mistério, pô. Eu me peguei cativado por esse negócio. O que foi que aconteceu nesse passado? Sabe o que eu tava pensando, Felipe Greco? Queria Eu que não ela sei se tu vai. morresse. Não sei se tu pegou esse período da trilogia episódio 1, 2 e 3. Star Wars 1, 2 e 3, durante um bom tempo, ele era melhor de contar do que de assistir. Entendeu? Uhum. Tipo, você narrar os eventos empolgava mais as pessoas do que você dizer, vá assistir, a pessoa chegava desapontada, às vezes. Tá. Então, The Sim. Acolyte, quando você conta The Acolyte no plano, ó, a trama vai ser de duas irmãs gêmeas que foram separadas e tem um mistério dos Jedi e tal. Assim, quando você conta, é interessante. Tem pontos que salvam a ideia, o argumento, vamos dizer assim, que é o planejamento de tudo. No argumento é interessante, mas quando vai para o roteiro, que é lapidar esse argumento, a execução é muito ruim. Pô, eu achei essa. Assim, quando a gente vê agora no plano final, né? Quando você já vê o geral. Essa questão de que a gente estava acompanhando desde o começo o lado sombrio, agora, e no final a gente tá percebendo isso, que a gente estava acompanhando as protagonistas, tudo a gente estava acompanhando basicamente, claro, tirando quando você estava vendo pelo lado do Jedi, e mesmo assim a gente estava vendo os Jedi fazendo merda, né? Mas a gente estava acompanhando protagonistas do lado sombrio, visões pelo lado sombrio, questões pelo lado sombrio, e o lado sombrio venceu no final de tudo. Jedi acobertando as merdas o tempo todo. Então, assim, eu achei isso legal, achei interessante. Mas é tudo né? tão micro, cara. É tudo tão. Sabe? É tudo tão assim, feito. Vamos lá, você achou legal isso, né? O que você acabou de narrar pra mim, ok, é legal, mas não foi bem executado. Então, Tu isso aí falou? eu concordo. Eu concordo que assim, Parece que os diálogos, quando tudo tinha a foi May feito. e quando tinha a Osha, principalmente assim, quando a May teve a reviravolta dela lá de prender o Kimi, agora eu vou me encontrar com minha irmã, não sei o que, aquilo ali foi ruim. Achei bem ruim. Todas as vezes que as duas irmãs tiveram as suas reviravoltas de resolver mudar de ideia,
Os diálogos ficaram estranhos, eu não achei muito legal, entendeu? Essa questão dos. Mas todos os diálogos, por exemplo, entre os Jedi eu achei mais interessante. A parte política eu achei É mais isso interessante, que eu disse pra entendeu? você antes. Se a série fosse focada em mostrar que os bastidores da Ordem Jedi, aonde a gente ia ficar sabendo onde foram os defeitos da Ordem Jedi e como esses defeitos eles vão acabar lá no episódio 3, aí seria do caramba. Se a gente eles seguraram esse mistério. Ah, matou, não matou a mãe da menina, traiu. Não... Se aquilo ali, se a gente soubesse daquilo no primeiro episódio e o tempo todinho fosse os caras querendo esconder aquilo em uma briga de um Jedi querendo provar que aquilo ali, querendo trazer aquilo à tona, e outra facção Jedi querendo esconder. E aí os Sith começam a se aproveitar desse caos para se infiltrar na República. Poxa, seria do caramba. Não matou, não é. É não sei o que. É dia de. Não, é uma pessoa só dividida em dois. Aí, fala lá. Por exemplo, a gente lembra que em Star Wars e em outras séries, sempre, pronto, ele fala lá, por exemplo, a caverna de Dagobah é um ponto da força, ou do lado sombrio, ou do lado da luz, aonde aquele Jedi, ele passa, né? Aquele usuário da força, ele passa por uma aprovação, certo? A gente não teve isso. Não foi botar o capacete do Kimi. O capacete do Kimi não é um ponto de convergência da força para ter toda essa influência. Para ela, Não, de aquele repente, negócio do capacete do Kimi, a gente não sabe bem se ali tem alguma influência do Darth Plagueis ou algo assim do tipo. Mas aquela ideia ali é algo tipo. Lembra lembra como é o nome das Stranger Things, quando a Eleven fazia aquele negócio de se isolar, fazia aquele negócio de deitar na piscina, de isolar seus sentidos. É basicamente um negócio de isolamento dos sentidos, que ela fica fica focada na mente dela. É basicamente isso. E o negócio do Kimi, ele usa aquilo ali do mesmo jeito, tanto é que aquilo ali não tem nem visão. Pode perceber que no episódio que ele luta a primeira vez, ele luta melhor quando ele tá com capacete do que quando ele perde o capacete. Quando ele perde o capacete, ele começa a apanhar do sol porque ele tá lutando com os olhos. E quando ele tá com capacete, ele luta sem usar os olhos, ou seja, ele luta melhor quando ele tá isolado, lutando apenas usando a força. mas o Entendeu? ponto não é esse, Luiz. O ponto que eu estou querendo dizer é: os caras dizem que naquele planeta, porque teve lá um grande desastre, naquele planeta, por alguma coisa, Tem uma é vergência da força. a convergência da força, certo? Certo. Não seria dentro do cânone de Star Wars, dentro do cânone, você dizer que ali tem um ponto convergente da força, e esse ponto ele era tão forte ao ponto de ter ajudado lá a geração das meninas. As meninas, por algum motivo, uma delas ou as duas, iriam passar por esse mesmo ponto, uma caverna, uma árvore, seja lá o que for, entendeu? E a partir desse momento, o rumo delas dentro da força ser definido por elas e não por um cara. Ah, bota esse capacete aqui, você vai entender tudo. Entendeu o que eu Não, tô mas querendo dizer? aquele capacete, ele não foi de entender Mas tudo. O eu que aquele sei, capacete mas fez foi. eu sei, Ela teve uma previsão do futuro que ela sim. viu a May matando o Sol, mas na verdade era ela matando o Sol e ela não Eu sabia ainda. entendi, eu entendi disso, Luiz. Mas o que eu tô Entendeu? querendo dizer. E a Vergência da Força, isso que não ficou muito explicado, tem um momento que mostra as bruxas lá cultuando um buraco. Então, ou é aquele buraco, que é o ponto de divergência da força daquele planeta, Brandok, né? Ou é aquele buraco que foi ali que foi gerado a menina, que foi dividida em duas, né? Ou é, a partir do momento que gerou a menina, ela era o ponto de divergência da força que foi dividida em duas. Não se sabe ainda. Mas aí o que eu tô querendo dizer, você traz elementos, vê se tu entende o meu raciocínio, Felipe. Você tem Ah, dentro do cânone estabelecido várias maneiras de abordar o mesmo assunto que é tratado na série, questão de duas meninas e ter um coven de bruxas. Você tem elementos dentro do cânone que você pode usar
tranquilamente que a galera, que os fãs iriam achar interessante, trazer elementos lá do Legends para dentro do cânone, entendeu? Uhum. Tem muito elemento sobrando aí para simplesmente o cara trazer coisas que não conversam com o cânone e que geram mais perguntas do que respostas. E aí, Do que quando tentam resposta. explicar, é como você está fazendo, Luiz. Aí, mas isso é igual ao mecanismo que a Eleven passa lá no Stranger Things. Tudo bem, em Stranger Things, beleza. Mas em Star Wars, isso não é natural para o universo estabelecido de Star Wars. É nesse ponto que eu digo Não, que a é uma ideia, o capacete é tipo o capacete do Magneto, aquele negócio assim, impedir de. Entendeu? mas é por isso que eu estou dizendo que é uma ideia ruim, porque ele não agrega. Você tem um monte de outras opções melhores dentro que já estão dentro do universo. Você não ficou parecendo assim que os caras querem Não, mas escrever peraí, o coisas. que é que você entendeu do capacete? É isso que eu não tô entendendo. Você tá implicando com o capacete? Eu estou implicando do capacete quando ele se torna uma desculpa rápida para desenvolver algo que é significativo para uma das protagonistas da série. É isso que eu estou dizendo. Mas o capacete, tipo, é praticamente. Tá, o que foi que você acha que o capacete. Tá, Por exemplo, essa explica. questão dessa visão que ela teve no futuro. Por Tá que Certo. confuso, danado hein? O que o Por que capacete danado é, esse afinal de contas? capacete? Exatamente. Por que esse capacete era tão importante, exceto aquela questão dele complicar o uso do sabre de luz, que ali foi inteligente, mas eu digo, Isso, o aquilo ali porquê deixou claro. Só que até então Exatamente. era algo É. meio artesanal ali, meio O doido. capacete isola o Sim, acesso de pessoas de fora para dentro, ou seja, você não consegue Uhum. ler a mente de quem tá dentro, e você que sim, tá de dentro para fora, você tem um uso amplificado da força. Então você meio que você mesmo se isola do mundo externo também. Então, tipo, sabe aquele negócio de você. Parece uma expansão de domínio do Jujutsu. Tipo isso, tipo, você dá uma. Sabe o super-homem quando tem aquele problema, quando era. Pronto, Jonas, vou usar esse exemplo aí que você amou lá. O super-homem quando era criança, quando tá na escola, que ele começa a ouvir muita gente falando, tudo tocando, e ele não consegue se concentrar em nada. Aí ele precisa se acalmar para Aquilo ali é maneiro poder, mesmo. entendeu? Tipo isso. Aí você precisaria o quê? Botar um capacete daquele ali para você se concentrar, entendeu? Qual era o problema dela? O problema dela é que ela tinha uma trava emocional. No final de tudo ali, qual foi o problema dela? Ela tinha uma trava emocional que estava impedindo ela de usar a força, certo? Quando ela colocou o capacete, meio que esse capacete deu fez com que ela se concentrasse nessa força, deu uma destravada. Só que essa destravada foi grande. Quando o Kimi, ela começou a passar mal. Ela começou a passar mal. Quando o Kimi foi se aproximar, ela fez a mesma coisa que a mãe dela fazia, aquele negócio de possuir a pessoa. Tanto é que a pupila dele deu uma dilatada, né? Então ele teve que dar uma forçada ali para conseguir retirar o capacete dela. E ela usando a força, ela conseguiu ter uma previsão de futuro. E ela achou que era a Mei matando o o sol, entendi. o Isso aí Sol, tudo bem. mas era ela mesma, entendeu? Mas você tá. Eu estou falando de uma coisa diferente do que você está falando. São coisas. Estamos tratando de coisas diferentes. Você está falando de uma Ah, questão dentro da série, e eu estou sim. falando de uma questão de uma escolha do roteirista para com o universo estabelecido de Star O Wars, que a gente entendeu? não sabe é se aquele capacete é algo tipo que o Darth Plagueis, que dá a entender que é aquele que apareceu, o Darth Plagueis, né? É algo que o É o Darth Darth Plagueis Vader, tem feito para passar pro Kimi, que o Kimi passou para outra pessoa, no caso ali para Osha, né? Que tem alguma coisa ali que não é normal, que algo a mais, entendeu? Vocês não acham que uma Amaldiçoado. coisa tão. As ideias. Vamos lá, gente. As ideias, elas são legais. São é, boas. São boas, mas parece que é tudo feito no pátio da Vila do Chaves, cara. Porra, tipo Não assim. acho, não acho. Eu não acho Não, visualmente cara. nada muito fraco, não, velho. Não, É porque, cara. entenda o É seguinte, tudo. Por isso que eu a tô série falando. tem um problema grande. É, eles Qual era a têm essa diferença pra açúcar, por exemplo, cara? eles têm uma Uhum. limitação onde eles não podem expor muito os vilões,
Porque tem essa Problema. questão que os Sith não podem aparecer tão expostos assim, ou o Sabre Vermelho não pode aparecer tão exposto assim, né? Porque tem aquele negócio, eles não apareceriam há 1000 anos atrás, né? Que o Mas Ki-Adi-Mundi fala isso lá não é no problema. episódio 1. Aí agora a gente tá sabendo que alguns Jedi sabiam, mas estava oculto. Foi algo assim meio passado pano. Na verdade, assim, vamos lá. Isso aí, de novo, isso aí não é um problema para a série. Muito pelo contrário. Até porque quando termina a série, ninguém sabe de Sith nenhum. Ninguém. Tirando as duas gêmeas, nenhum dos Jedi que chegaram ali ficaram sabendo de bexiga nenhuma. De Cara, os acólito, de Jedi estão perdidaços nessa série. Não, São mas totalmente. ela vai seguir, mas ela sabe que não foi o Sol que matou. E ela leu a mente do Sim, ex-aprendiz dela, ou seja, ela sabe que o ex-aprendiz dela caiu pro lado ela sabe negro que tá e tá vivo. envolvido na parada. Mas aí, assim, mas ela não sabe que ela é um Sith. Ela sabe. Mas ela Eu sabe que tem pensei algo que ele estava errado. morto, ele está vivo. Sim, ela sabe que tem algo errado. Ela não sabe que tem. O que o ex-aprendiz dela é um Sith. Ela não sabe se é mestre ou se é aprendiz. Ponto. E aí ele tá Não, querendo ter uma. mas ela fala que ele seguiu pra um caminho errado pra Mei depois. E Sim, ela fala também que ela vai seguir essa investigação, né? Então ela sabe que tem alguma sim, coisa errada aí nessa história. sim. Ou seja, né? Vamos. Ela sabe que tem errado, Provavelmente ela vai sabe? ser uma das protagonistas da próxima temporada. Se tiver. Porque assim, o que eu tô querendo dizer, assim, no final dessa temporada, com o que a gente viu, tipo, fator Não tem pistas. Não tem pista Fator Sif na de Sith. galáxia é zero. Então, isso não foi o problema do roteiro. Dizer que não pode deixar o Sif muito à mostra, porque isso vai comprometer o episódio 1. Isso em nenhum momento é um problema para os roteiristas. Em nenhum momento da série isso foi um problema para Não. os roteiristas. Ideias que eu achei legal. Primeiro, eu não sei nem se no geral os fãs pararam pra pensar nisso. Tem muitos Jedi, beleza. Sempre os Jedi que chegam pra treinar os Padawan, eles vêm de locais assim que são adeptos da força, que não tem família, né? Ou a maioria deles vem, tipo, entre aspas, forçadamente, porque demonstrou um pouco da força, foram testados e eles são meio forçados a ir treinar. Ninguém nunca parou pra pensar nisso, né? Quantos deles Claro, são. não, claro. Ele traz, a série, ela trouxe um debate interessante quanto à atuação e à influência dos Jedi na galáxia. Quando a gente viu Isso, lá porque fala que tem uma aquele lei que diz assim que os Jedi têm a liberdade de testar primazia, quem eles quiserem que demonstre Pô, ficou aí estranhíssimo você isso, vê não aquela ficou na série? porque a Pois Porcaria. Ordem é, Jedi, Pô, a galera, a os Ordem Jedi chegam Jedi, assim de uma forma bem quase autoritária, opressorazinha. autoritária. É. se você analisar bem, os Jedi, do jeito que a gente vê em O Acólito, eles se comportam meio como a Ordem dos Templários, é uma ordem religiosa, sei lá, o diabo a Isso. quatro que seja, E esse que se período que a gente está associa ao acompanhando é um período de transição. É mais ou menos o final da Alta República e o começo daquela república que a gente acompanhou lá no o que episódio ele 1, 2 e traz 3. de volta, o que essa série traz pra gente, e Clone Wars já tinha trazido com as bruxas de Datomir, é que existem outros povos, outras raças, que cultuam a força de maneiras diferentes, por nomes diferentes. A força, porque até então, se você for pegar ali pós episódio 4, 5 e 6, você acha que só tem Sith e Jedi, basicamente. E a força sendo usada pelos dois. E aí, ao longo do tempo, a gente vai sabendo que existem outros povos, outras raças que E chamam de usam a jeitos força, diferentes também, né? que são culturas diferentes. O que a gente vê nessa série é os Jedi, por estarem aliados à República, tomam ou usam desse privilégio de estarem unidos a uma república para ter a primazia do ensino daquelas pessoas que têm acesso à
força. Independente se elas já são de outro culto, se elas pertencem a outra espécie, isso não conta para Jedi, porque eles usam a jurisdição da República. Tanto é que você não vê Jedi atuando com esse trabalho de recrutar crianças, vamos botar aqui recrutar entre aspas, né? Na ordem exterior. Quando você vai ver naquele caminho do Jedi, quando a Sokka manifesta a força, uma idosa lá da tribo dela já diz: a Sokka é Jedi. Porque aquele povo de Ahsoka já tem uma relação com os Jedi há muito tempo. Então, para Então, sob eles é jurisdição, né? natural. Não, ele já teve outras pessoas daquele povo que entraram para a Ordem Jedi. Então, para eles é natural acreditar que alguém que tenha a força é um Jedi. Mas, por exemplo, a Não, gente vê agora. e tem outra coisa interessante, Janus, que essa série do The Acolyte, né, tem uma consequência de algo que é uma tragédia dessa época da Alta República, né? Foi uma tragédia vinda de um negócio da viagem da luz aí, na velocidade da Foi um luz, né? acidente no hiperespaço, né? No Se eu não me engano, é de um hiperespaço, livro. Aquilo aconteceu num onde livro. Aí, atingiu vários planetas, inclusive esse planeta Brandok aí, onde tem esse culto das bruxas, passou muito tempo, devido a esse acidente, né, ele perdeu totalmente a vida nesse planeta, e os Jedi comentam, né, que estão investigando o retorno de vida nesse planeta após centenas de anos, né? E a justificativa para ter Jedi espalhados no universo, né, nesse período a da Alta galáxia, o República, universo é muito grande, na muito maior. galáxia, ter presença do Jedi na galáxia pós esse incidente é justamente porque teve um incidente. Então eles precisam estar ajudando a galera, né? E é por isso que Então, alguns povos têm uma relação muito boa com os Jedi, porque os Jedi atuaram como as forças da ONU, vamos dizer assim, né? Foram para isso. esses planetas, ajudaram esses povos, ajudaram as pessoas a se restaurar. Então, assim, a gente vê que os Jedi, e aí, como a própria história já mostra, né? Que qualquer ordem religiosa, quando ela se associa ao poder, ela se corrompe. Mais cedo ou mais É. tarde, ela se corrompe. Não tem Tanto para é onde que ir. a gente percebe aqui que existem umas classificações que a gente não estava acostumado muito bem. A Vernestra, né? Ela é meio que ela é um elo entre o Senado e o Jedi, e o Conselho Jedi, né? Então a gente acompanhando, não sei se vocês perceberam isso. Tinha os mestres Jedi de campo, aí tinha um Conselho Jedi inferior e tinha um Conselho Jedi superior, né? Então Ki-Adi-Mundi estava O no alto Conselho Jedi inferior. Isso, tinha um Conselho Jedi inferior que o Ki-Adi-Mundi estava nele, e tinha um alto conselho que é onde provavelmente o Yoda estava. Esse tem um alto detalhe aí conselho que era meio que apareceu aí no. intocável. Era um conselho, o alto conselho era meio que intocável, a galera não tinha muito acesso a ele. E esse conselho Jedi inferior meio que filtrava o que chegava lá em cima. E a Vernestra era meio que um elo entre alguns senadores e um Jedi. É E, como ela é a e representante política já dá no Senado, né? Ela é a isso, tanto é que ela representante. tem uma roupa diferente, ela tem um pin diferente na roupa. E Tem tem um todo detalhe aí, se um negócio você prestar diferente. atenção, um detalhe ainda mais curioso é que esse, vamos dizer, esse conselho menor dos Jedi, ele não existe na trilogia prequel. Só É. tem um conselho Jedi na trilogia Todo prequel. mundo vai Alguma direto coisa, pro Conselho Jedi, né? Já vai direto existe pro alguma conselhão mudança, lá, boladão, né? entendeu? Então, assim, ao longo desse intervalo de tempo, existem coisas que vão levar uma reformulação dentro da Ordem Jedi. A gente imaginar que existam uma facções pró-república e uma facção dentro dos Jedi, que é mais assim, precisamos manter nossa autonomia. Entendeu? E aí a gente pode ver no futuro que aí quem vai se estabelecer na ordem é essa facção mais integrada à República, ou essa maneira de pensar do trabalho dos Jedi. E aí você vê que quando esse senador aparece nesse último episódio, ele traz um ponderamento importante, que é que ele não está preocupado de forças externas, ele está mais preocupado. E se quando um Jedi despirocar? E aí, como é que faz?
porque vocês são muito poderosos. Pois Que é, exatamente. Que é mais ou menos aquele mesmo lance que é, se você fizer aquele lance de rimas narrativas que Jorge Lucas gostava, isso daí é a sementezinha daquele discurso de Palpatine lá na trilogia prequel. Ah, tem várias. Essa série, bicho, tá cheia de rimas narrativas, inclusive muitos diálogos de Palpatine com Luke Skywalker, com Anakin. Tem a Vernestra com outros personagens, pô. Muitos, muitos, muitos mesmo, assim, impressionante, assim. Inclusive essa série, por isso que eu digo assim, tem muita coisa boa aqui, diálogo bom, porque mostra que as coisas, inclusive a nossa vida real, né? A gente pensa que a Primeira Guerra Mundial foi só o assassinato de Francisco Ferdinando. Não, meu amigo, tem muitas outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo que culmina com Francisco Ferdinando, mas assim, é muita coisa que vai acontecendo, né? Se a gente Então, for pegar no histórico do Jedi, muita coisa vai acontecendo, né, que termina com o Império, digamos assim, né, com a queda do Jedi, a Ordem 66, Império. Então, podemos dizer que aqui seria a história não contada, digamos assim, né, o e que meio a assim, gente nunca soube. o que a gente tá vendo nessa série provavelmente vai ver em outras animações, e a gente vai na Histórias do Jedi, que é assim, aquele discurso do Anakin, quando ele tá lutando com Obi-Wan, o que é que ele fala? Do meu ponto de vista, os errados são os Jedi. Inclusive, isso é uma série de livros que tem de Star Wars, sobre um determinado ponto de vista, né? Então, tudo pondera de onde você está olhando. Então, assim, o Anakin, ele não está falando uma mentira. O lance é que o Palpatine colocou o Anakin para ver um prisma da situação pela ótica dele. E aí é que está a grande sacada do Palpatine. Então, quando a gente vai vendo aqui, nessa série, a gente começa a ver de fora, né? Toda essa situação dos Jedi, como a Ordem se manifesta em alguns momentos, fora ali de Coruscant, fora daquela lutinha que a gente está acostumado a ver, de heróis e vilões muito bem definidos. A gente vê o Jedi que quer mais burocrata, a gente vê o Jedi que é mais de boa, a gente vê que o Jedi que é mais parecido com o Qui-Gon Jinn, o outro que é como essa Venesha, que é mais aquela que quer proteger a Ordem Jedi acima de qualquer coisa. E às vezes esses são os que começam a ser vilões, cair para ser vilões, porque eles querem defender tanto a Ordem Jedi que acabam cometendo os erros deles. A mesma coisa que você for ver foi com o Khan, né? Ele não virou um Sith só porque ele queria ser um Sith, ou só porque ele estava desiludido com a Ordem Jedi. Ele tem todo um conjunto de elementos que vai culminar na escolha dele de se tornar um Sith, né? Então, assim, quando a gente vê o Sol pagando esse preço em cima daquilo que ele cometeu, e aí você vê também, eles trabalham muito essa ideia de que, e eles falam várias vezes durante a série, que a gente vê, o Jedi não pode ter emoções. É o que a gente mais vê nessa série, é Jedi com emoção. É o que mais, tipo assim, vamos fazer um checklist dos vacilos que Jedi não pode cometer. Todos eles cometem. Não, nem todos, nem todo mundo. Só não teve casamento. Tirando o Não, casamento. mas vamos lá. Eu tenho aqueles que eu defendo, mas vamos lá, o Felipe vai me criticar. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiquei assustado quando eu descobri que o nome da Carrie Ann Moss estava contando no IMDb só como um episódio. Agora, depois eles atualizaram e realmente ela aparece mais do que eu imaginava. Apesar de ser em flashback, mas aparece, né? Ela é uma que não errou em nenhum momento. Foi uma das que não errou. Estava certa desde o começo. Ela Mestre Indara. Ela era o ponto de moral da história, né? Os bons morrem jovens, né? Então, ela era a única boa e foi a primeira a morrer, né? Ela era o ponto moral da história e realmente ela seguiu direitinho o que tinha que ser feito e o tempo todo dizendo: Sol, você tá demais aí, pô. Você botou na cabeça
que tinha que. A Osha tinha que ser a sua aprendiz, você tá errado. Você, né, influenciou o teste dela, Porra, né? muito bizarro essa fixação dele, mano. Por ela. Sim. Foi. E era. Pô, eu achei, E foi no juntando a final. interpretação tosca do personagem, eu não gostei daquele ator. Ah, Eu acho gostei, velho. Eu gostei ele demais. mais, Principalmente do sotaque dele falando inglês, eu gostei muito, velho. não, Não, mais um que foi mal o meu. usado pra caramba. É, exatamente. Eu acho que ele foi assim. Ele não é uma. Pronto. Dele a gente pode dizer, ele não é um mau ator, mas ele foi mal dirigido e o personagem muitas vezes foi mal escrito. Aí a gente pode dizer, ó, esse cara não é um ator ruim, mas o personagem dele é. Em alguns Pronto. pontos ele é muito bom, em outros momentos ele é muito ruim. Um que eu achei ruim no que fizeram com ele depois é o do Torben, né? Que é o cara que fez o voto de silêncio lá. Achei muito ruim ali porque tá. Fez o voto de silêncio, eu sei, tá. O que foi que eles fizeram de tão pesado no passado a ponto dele fazer um voto de silêncio e o único jeito dele quebrar esse voto de silêncio foi se matando na frente da May, Não né? tem maturidade emocional. Eu não achei nada demais assim o que é que o que Não, aconteceu no exatamente. passado, né? Entende aquela coisa que eles escondem e fazem um bafafá tão grande. E no final? Aí no final foi isso? O Tipo, o cara não Kelnaka, morreu. o Kelnaka também, o Hulk. Ah, Sim. o Hulk fodão tal também mal aproveitado demais. O Hulk Jedi, muito mal aproveitado. Aí toda a ala do jovem Jedi, o Yord também muito chato, mas eu entendi a função dele que era tipo era o cara Burocrata. certinho que o burocrata, exatamente, burocrático certinho e tal, mas muito mal escrito, eu achei muito ruim. A única que eu gostei foi da Jack, que é a menina que fez a X-23 lá. É. E morreu. Lu- A única que era boa matar. Bicho, aquele episódio que morreu todo mundo foi tenso, velho. Eu fiquei ali tensíssimo naquele episódio. Todo mundo rodou, velho. Meu Que Deus. episódio Todo mundo morreu. tenso. É aquele meme do Patrick, né? Todo mundo É. morreu. Não, e assim, você vê que é um período, né, onde eu acho que é o período que mais tem Jedi que a gente conseguiu ver, assim, em live action. É, Tirando. pô, oi? Tirando o episódio 2, Tirando a, quase. tirando a batalha de Não, Geonose. não, tô dizendo que no período ali que se passa o Sim. Acólitos, A ele galáxia é toda. o período que mais tem Sim, Jedi vivos no mundo, não? sim. A Era de galáxia, né? ouro. Sim, É, sim, sim. na galáxia, no caso. Então, Uhum. assim, pô, não mostrou. Cara, desculpa, mas só mostrou Jedi, assim, muito meia-boca. Um bando de leite com pera, os garotos lá, todo Sim. espinhento, com espinha, Jedi com espinha, os Padawan, né, no caso. Meio. Mas Senhor, entenda, Felipe. senhor. Eles estavam pela galáxia, mas era um período de paz. E no período de paz é um período que Não, eles e não ainda estão tem um preparados para a detalhe, guerra, assim, né? é muito legal isso aí, se você faz um comparativo do que a gente viu lá em Clone Wars, você lembra que os Jedi sobem de patente porque tem Jedi de menos, porque morreu muito Jedi na guerra, e aí quem é Padawan vira Cavaleiro Jedi, e quem era É, Cavaleiro Jedi, em teoria, deveria subir para o Conselho. Por isso que o Anakin é proibido de subir. Eles dizem, isso. você está no Conselho, mas a gente não te considera Mestre Jedi. Porque ele É. subiu para o conselho por uma questão que tem pouco Jedi e precisa de mais Cavaleiro Jedi para ir para a guerra. E aqui é tudo Entendeu? muito burocrático demais, porque tá todo mundo aí, né? Todo mundo no seu devido E lugar, né? fica. A Ordem Jedi, nesse período, sabe por que, é que me pareceu, Felipe? Ah, Um serviço militar obrigatório. Entendeu? Tipo assim, tem uma entendi. força, tem que virar Cavaleiro Jedi. Entendeu? É verdade, verdade. Parece Agora muito, pensando por esse lado, parece muito a filme. galera lá mesmo pra pintar meio fio, tá ligado? Isso, exato. Tanto é que a Indara, ela estava em um planeta e estava meio num bar confraternizando com a galera. Ela não tava tipo, né, de Sim. soldados lá. Ela tava Ela tava confraternizando indo com de a galera. veterano mesmo. Veterano de colégio, tá ligado? A galera do terceiro ano, que é mais Isso. folgada do que quem tá na primeira.
no Isso, primeiro. então era um período diferenciado, né? É um período diferente. Então, Hum. tem os personagens que eu gostei, tem os que eu não gostei. O Manny Jacinto, que faz o Kimir, né? Tem a teoria que os fãs acertaram, né? Que ele seria o aprendiz da Vernestra, porque ele tinha a marca nas costas que seria do chicote de luz dela, né? Eu já gostava dele de Good Place, e eu gostei muito do papel dele aqui. Os fãs já estavam shippando ele com a Osha, e eu queria muito que eles fizessem um casal aí, não sei se vai ser isso que vai acontecer, mas dava a entender sim, que ele estava dando mão ali Chega. no final. Agora eu quero que eles façam um casal, não apenas. Inclusive, pode ser algo que gere uma treta. Inclusive, tem uma teoria muito boa aí, viu? Que o Darth Plagueis, né, que tá ali, o próprio Kimir não sabe da presença do Darth Plagueis ali, porque o Kimir tem essa habilidade de apagar a memória da Mei, mas o Darth Plagueis que ensinou a ele, e o Darth Plagueis apegou a memória dele. Porque ele está vivendo ali escondido. Deu pra entender mais ou menos? Entendi. Mas assim, A isso para mim teoria que é os um fãs estão problema. dizendo? Isso para mim é um problema para série, quando teorias são melhores do que o resultado final, entendeu? Tipo, Aí eu não sei o que é que vão fazer mais pra frente, mas a teoria é essa, que o Darth Plagueis está ali, mas o próprio Kimir não sabe que ele está ali. Porque a memória e dele foi mesmo apagada. e ficou muito, o que eu Tanto é acho que ele ruim fala que dessa ele não é série, Sith, né? O Kimir fala que não é Sith, mas ele está em busca de um acólito. Então esse conceito dele a gente não sabe o que é ainda. Ele não explicou, porque né? Felipe, eu não sei se vai ter a mesma impressão que eu tive, mas assim, colocar o Darth Plagueis e colocar o Yoda no último episódio é muito assim, ó, a gente não contou tudo que a gente vai contar na próxima temporada. Eu acho que é um erro quando Eu acho os que ficou caras muita coisa em aberto também. Ficou muita coisa em aberto. eu acho um erro quando a série ela poderia ter um final ruim, um final ruim de verdade, entendeu? Ser um anticlimático, mas deixar aí sim uma ponta do tipo, eita, o que me matou o Sol, mas aí a Vernestra descobrir que o Kimi tá vivo e foi ele que matou o Sol, seria muito melhor, um gancho muito mais interessante para a série do que simplesmente dois cabos olhando para o horizonte no final de uma praia. Eu achei um final, eu fiquei emocionado já com aquele final, eu gostei. Não, Pra ser foi mal. sincero, eu Final gostei, eu de achei Star Wars legal. com duas pessoas olhando o horizonte numa praia. O que eu gostei foi do Rogue Squadron, né? Rogue Janúncio, One. mas aquele final ali foi um final Star Wars, pô. O que não falta é final de pessoas olhando para um pôr do sol ao horizonte de Star Wars. Casamento de Mas, Anakin, sim, quase todos os finais são olhando para o horizonte de Star Wars. mas o que eu tô querendo Só não era numa dizer praia, né, pronto, daquele jeito ali. Mas é um pôr do por sol exemplo, sempre. Normalmente. aí eles estão usando um clichê de uma maneira muito errada. Porque, por Não, exemplo, pô. uma coisa, olha só, olha a dimensão da coisa. Uma coisa é você ver Luke Skywalker, depois de destruir a Estrela da Morte, olhando para o horizonte sem saber o que ele espera. Tá? Outra coisa é Kimi e Mei e Yoja juntos, onde o impacto deles fugirem foi zero, entendeu? Um monte de coisa não teve resposta. E aí fica joga tudo para uma segunda temporada que Deus queira que vai ser bem distante daqui, né? Que dê tempo deles reverem os problemas dessa para não repetirem. Porque você pode dizer assim, tem como salvar? Tem como reescrever Tem. tudo, né? Tem. Agora que eles viram onde erraram tudo, e aí o meu problema com a Disney Disney não é falta de dinheiro, não é falta de roteirista, não é falta de diretor, não é falta de atores bons. É somente escolhas ruins da direção. E Cara, eu quando sinto eles que quando não tem o Dave Filoni envolvido, vai tudo por água abaixo. E quando tem não, Jedi também, quando tem eu tô com Jedi dá muito merda. e eu tô com muito medo, Felipe, porque promoveram o Dave Filoni. Promovendo o David Filoni, vão dar para ele a liberdade e o poder que ele precisa
Porque se promoveram ele, para depois só quando der a coisa errada. Ah, mas o produtor executivo é o Dave Filoni, a culpa é dele. Se fosse para botar a culpa em outra pessoa, então sabotaram o cara. Entendeu? Porque assim, vamos pegar Rogue One como um exemplo. Rogue One é um filme que é baseado, um roteiro baseado em uma frase, e até hoje é a melhor coisa que a Disney fez de Star Wars. Aí depois, e gerou Andor, né? Que é outra coisa boa. E eu acho que assim, quando alguma coisa de Star Wars na era Disney é feita sem a perspectiva de fazer sucesso, ele se dá melhor. Rogue One não tinha expectativa nenhuma de dar certo e deu certo. Andor a mesma coisa. Andor é tão bom que você sabe como o protagonista vai terminar e mesmo assim a história é boa. Eu acho que é quando a Kathleen Kennedy bota a mão, pô. E essa série teve a mão da Kathleen Kennedy, pelo jeito, né? Se ela botou a Isso. cara a tapa nessa entrevista, então. A mesma, Ela. outro exemplo de coisa que ninguém esperava que desse certo e deu certo. A Star Wars Visions e os Caminhos do Jedi e o Caminho do Império. Entendeu? A animação normalmente ela não se mete, não. Não, Mas mas é isso que eu eu assim, como eu tava dizendo, no geral, se desse uma lapidadazinha ali no roteiro e tal, no geral eu gostei do visual. As lutas eu tava apaixonado, principalmente as lutas com Kung Fu misturado, velho. Eu gostei demais, velho. Demais. Isso aí a É o gente famoso que não. eles chamam de arame fu, né? Que é quando os caras ficam presos no arame fazendo as Mas aí também, manobras e se os tal. caras erram nisso, também é sacanagem, né? Tipo assim, Gostei realmente, as demais, cenas que me velho. prendia assim era quando ligava o sabre de luz, mas aí, pô, briguinha de espada, O já passei dessa Kimil, idade já de ficar, oh, que legal. Uhum. o Kimil usando aquele metal especial que desativa o sabre de luz foda no Eles trouxeram do capacete, no LED. braço. Que eles Inclusive, trouxeram no do LED. final, parece que ele esqueceu de usar, né, velho? Que doideira contra o Inclusive, a Sol. cena muito boa é quando eles estão usando espadas e o Kimir quer que fica trazendo um sabre do Sol para perto do capacete para justamente dar o curto. E o que é que o Sol faz? Ele Ah, desliga o sabre. Ele desliga o sabre é, dele, o Kimir cai com o impulso e aí ele liga o sabre de novo. Então, assim, é. o lance. Muito bom, O, velho. E essa luta o que final é também foi muito foda. O Sol dando do sangue ali, velho. Não, assim, Eu o fiquei assim, lance no da final de outra. tudo. No final de tudo, assim, o Sol é complicado, velho. Porque aquele negócio, o inferno tá cheio de boas intenções, né? O Sol na cabeça dele estava com as boas intenções total, né? Ah, boas intenções e tal. Agora entra aquela questão que eu ainda não cheguei a uma conclusão. O culto das mães lá, das bruxas, era algo bom ou era algo ruim? Eu ainda não cheguei a uma conclusão nisso, porque assim, elas criaram vida do nada, né? Aparentemente, essas meninas não surgiram naturalmente. Elas manipularam a força e por algum motivo elas foram divididas. Era uma pessoa só, foi dividida e elas ia ter um ritual de ascensão e a gente não sabe o que ia ser esse ritual de ascensão. Ia ter uma parada ali que a gente não sabe o que ia acontecer depois disso. E entra esse negócio, se os Jedi não tivessem interferido, o que ia acontecer? Eu não sei. Eu ficava com a impressão que. Eu fiquei com a impressão que as mães iam passar a consciência delas para as meninas. Eu achava que era um negócio Muito, assim. muito interessante desse lance dessas meninas, porque assim, vamos lá. O que é que se tem no cânone oficialmente? E porque lembra-se que tinha um tempo que diziam que Darth Plagueis ou que o Paul Palpatine era o pai do Anakin, aquela lorota toda. Não é, a gente já sabe que isso não é. Então assim, o que se sabe é Anakin foi gerado pela Força como uma resposta da Força às manipulações que Plagueis vinha tentando fazer. E se, agora é o famoso e se a geração das meninas já tivesse sido resultado das primeiras manipulações do Plagueis para criar vida? Porque a série todinha, em todo momento, ela faz a gente acreditar que foram as bruxas. Mas será que foram as bruxas? Porque pode ter sido Plagueis manipulando. Aí sim, a vergência da força naquele planeta para gerar vida através das bruxas, entendeu?
Esse é um ponto, esse é um ponto que poderia linkar com a questão desse fato que o Anakin é uma resposta da força às manipulações do Plagueis, mas a gente não sabe quais foram essas manipulações. A gente não tem nenhum resultado em Legends, em nada, do que foi que ele fez para gerar essa resposta da força. Entendeu? Então, se essas meninas tiverem sido geradas a partir do das primeiras tentativas do Plagueis em gerar vida, manipulando a força, aí você teria um equivalente, um motivo para o Anakin surgir. Bom, tem essa resposta, né? Como foi que o. Tem essa pergunta aí, né? Como foi que o Kimi achou a Mei, né? Tem essa pergunta aí que ainda não tem a resposta, né? Uhum. Tem Mas isso aí aí, que que ela tá. ficou, Mas, ficou esperando ela lá. Como é que uhum. aconteceu esse encontro aí? Mas entenda assim, se elas tivessem sido geradas a partir do Plagueis, para o Kimi encontrar, seria mais fácil de responder. Entendeu? Então, exatamente. Essa seria uma resposta legal, né? Seria uma resposta interessante, porque assim, o Plague já mandou o Kimi atrás dela, né? Isso, exatamente. Porque ele gerou vida, se uma vida Jedi. Ele gerou vida. Não, a Se gente não essa sabe em vida. qual período da vida dele ele ganhou esse poder, cara. Exatamente. Então, assim, Acho de que ele tá novo, muito jovem. por isso que a Disney tem esse lance, né? Ela não faz as perguntas certas que vão gerar o desenvolvimento de uma história. Ela acidentalmente toca nesses assuntos e aí os fãs ficam pensando em ideias e teorias melhores do que o que a Disney entregou. E aí a gente tem uma impressão que os fãs têm ideias melhores que a Disney. Eu gostei também uma coisa do Kimi, que ele tava dando uma de Yoda, né? O mestre lesado, tá dando uma de Uhum. doido, tal, né? Tal, com a Mei, Eu, né? Principalmente com a Mei. eu sou café pequeno, eu sou um peixe pequeno aqui. Não, Uhum. quando ele tava com a Mei, ele tava dando uma de desentendido. Ele tava dando uma Isso, de mestre lesado, que era como o Yoda fazia com o Luke lá em em Dagobah. Dagobah. Aí depois que ele se revelou a parada mesmo, e quando ele tava com a Osha, ele também dava uma de doido, mas assim, já se sabia quem era, né? Então, Uhum. já era outro tipo de interpretação, né? Mas Porque eu quando ele gostei. está com a May, né, ele é um vetor para a raiva que ela tem. Ele usa a raiva que ela tem para o objetivo dele. Tanto é que quando ele faz a proposta para Oja, ele diz: a May nem pestanejou para responder sim ou não para a proposta dele, de virar É, aprendiz dele, né? A Osha é o contrário, ele vai se mostrando para ela como uma pessoa razoável, acessível, e aí ele vai estimulando essa raiva dela contra os Jedi. Ele vai dizendo, ó, eles distorceram, eles mentiram para você. Ele com a Osha, ele é tipo aquela pessoa que fica a todo momento, eu não te falei, olha, ele te enganou, ele matou tua mãe, eu não disse. Entendeu? E com a May não, com a May como ele já sabia que ela já tinha essa raiva plenamente desenvolvida, para ele foi muito mais fácil. e o que é que vocês acham desse dessa questão do Plagueis no seguinte sentido? O Palpatine, nesse novo cânone, já é oficialmente o aprendiz do Plagueis Ele é, que oficialmente matou o Plagueis? sim, ponto É, pacífico. Isso aí não tem nem. é. Então, assim, o que pode acontecer nesse período de tempo é que ainda falta uns 50, 60 anos para o Palpatine nascer. A pergunta é: o Kimi vai ser o aprendiz que vai morrer antes do Palpatine ou ele morre antes e outro assume o lugar dele antes do Palpatine? Entendeu? É a Entendi. única questão aí que a gente vai ficar em aberto. Se ele vai matar o Kimi e adotar a Osha, entendeu? Ou se Osha e Kimi vão morrer e outro cara vai assumir, entendeu? Existem vários pontos aí que estão em É, aberto.
O que eu Pois achei é. mais legal Hum. no final desse episódio foi o lance da May, para você ver como a May é poderosa. Ela conseguiu sangrar o Não, foi a cristal Osha. Foi a Osha. a Osha, a May não, a Osha, desculpa. A Osha ela consegue sangrar o cristal Kyber, ela passa pelo ritual de iniciação Sith sem a consciência que ela quer se tornar um Sith. Entendeu? Tipo, ela naturalmente se torna uma usuária do lado sombrio. Ela não se tornou uma Sith naquele momento. Ela sangrou o cristal Kyber de livre e espontânea vontade. Então ela não caiu pro lado negro porque o olho dela não tá Não, alterado, será? entenda que aquele negócio de olho alterado é uma manifestação do poder do lado sombrio num momento extremo, Ah, certo? Tanto é que Dukan raramente ficava com o olho alterado. entendi, entendi. Então, assim, ela ser uma usuária do lado sombrio não faz dela um Sith. Entendeu? O que eu tô querendo dizer lembra que a Osha tinha, a Osha não, que a May tinha como prova do que mataram um Jedi sem a arma de um Jedi? Sim. Faz parte da ritualística dos Sith. Entendeu? A Osha, ela mata um Jedi sem a arma de um Jedi e ela sangra o cristal Kyber, inclusive dentro do sabre, porque normalmente eles retiram o cristal Kyber para sangrá-lo em um altar, para você ver o nível de poder que ela tem. Aquela cena foi foda, velho. Aquela cena Então, foi ela foda. mata o Sol com o estrangulamento da força, ela sangra o cristal sem tirar o cristal do sabre, né? E ela, de novo, ela fez todo o passo a passo da ritualística Sith para se tornar um Sith, entendeu? Mas, normalmente, os caras que passam por esse processo, eles já sabem que eles querem se tornar um Sith. E ela faz essa transação, ela se torna uma natural usuária do lado sombrio, entendeu? Quando ela Mas aí vocês acham que ele vai treinar ela pra ser Sif? É isso? Assim, vamos lá. Deixou aí claro isso. Ele não. Porque, Vamos lá, porque ele porque ele mataria diz a que ele irmã. não é Sif, né? Porque, assim, vamos supor que as duas fossem. Enfim, é complicado, né? Tem esse negócio aí das irmãs serem uma só, que é que se ele criou elas ou não, a gerou lá com o poder Uhum, da vida. Só que tirando isso, o que eu tô tentando dizer aqui, não só para ser simplista, simples. O que eu tô tentando dizer tem aquele lance das emoções, né? Que você não pode deixar amarras. Então, pô, ela ali teve um maior negócio sentimental com a irmã e ele deixou de boa, apesar que ele meio que fez um negócio na memória da menina. Mas, uhum. sei lá, né? Eu acho que ele não deixaria. Ah, eu vou voltar. Ele tiraria isso da cabeça dela, tá ligado? Porque agora, em teoria, ele agora tem a Usha favorável a se tornar uma Sith, né? Que agora ela não tem nenhum motivo para ficar do lado dos Jedi ou então para fugir sozinha, né? Então ela está mais suscetível à manipulação dele, certo? O grande problema agora e o que eu acho que meio assim, que continua uma coisa meio dúbia. Vamos lá. Se elas duas são um único ser, qual é a vantagem de ter apagado a memória dela? Aí o cara diz: apagou a memória da outra para que ela não, as memórias dela não fossem rastreadas. Certo, resolveu esse problema. Mas você entendeu que a gente voltou para o mesmo problema do começo da série, que é: existe uma irmã que sabe que tem a irmã e uma irmã que não sabe que tem uma irmã. Sim, isso aí. É verdade. A gente voltou exatamente para o mesmo ponto do começo da série. Eu acho uma solução ruim porque a Osha queria que a May vivesse uma vida normal, mas não tem como viver uma vida normal porque a Vernestra não vai deixar. Sim. Vai E deixar. tipo assim, é, é, é tipo assim, uma solução, é um gancho, ou como alguns chamam de MacGuffin, que não tem sentido, velho. Pra que vão deixar
É tipo, apagar a memória dela, eu até entendo os motivos, assim, porque ele, como se. Claro, ele poderia tê-la matado, poderia, mas não matou. Mas vamos lá. Poderia tê-la matado, poderia ter levado as duas juntas, entendeu? Mesmo uma com a memória apagada, porque ele deixar ela com a memória apagada para o Jedi é a mesma coisa do começo e ainda melhor. Como ela agora tem a cabeça zerada, fizeram, formataram a mente dela, ela pode ser treinada como Jedi. Do começo ao fim, claro, ela não vai ter um treinamento de Padawan, tal, mas ela vai poder, já que ela tem a força, a Venestra aqui, já deu para ver que ela, para abrir exceção na hora que quer, ela pode abrir uma exceção ali escondida do conselho, treinar a Mei, entendeu? Na força, porque ela sabe que ela tem muito poder com a força, e aí, sendo que ela vai ser 100% ligada aos Jedi. Entendeu? E aí, tipo, o Kimi não vai devolver a memória para ela. Ele não tirou a memória dela num cristal e guardou no bolso para na hora que quiser fazer um backup. Não, o que vai acontecer é que lá na frente vão voltar de novo pra Brandok, vão fazer um ritual de ascensão e elas vão virar um ser poderoso. É isso. Vão virar um ser só futuramente. É isso que vai acontecer. Pode anotar. E o que a gente sabe, assim, Tá que anotado. Sim, e a teoria que o pessoal tem é que aquele ritual que elas cantam, né? Que elas disseram que não sabem de onde elas sabem isso, porque ninguém ensinou a elas só sabem, né? Dizem que aquilo ali é o que as mães dela cantaram para fazer a vida delas acontecer, para elas nascerem. Sim, exatamente, mas aí vamos esse lance dessa segunda temporada, ela corre um grande risco dela fazer um retcon para a primeira, viu? Não vou me surpreender se começar a ter, quando essa série tiver, ela ser um retcon, porque sim, diferente de. Vocês não responderam a minha pergunta. Se vocês acham Ó, que a mãe delas são é, boas ou más? eu acho que elas são Assim, más. mal intencionadas. Pelo menos aquela que era contra levar as meninas com os Jedi. A Não, que era não mais acho elas violenta. demais, não. Não, não acho, não. Não, eu digo assim, má no sentido. Agora aí é que tá o ponto. Você acha que você tá falando que elas são más no sentido maligno da palavra, ou você tá dizendo assim que elas eram más para o ponto de vista do que os Jedi queriam? Que aí é a conversa do sol, né? Não, Porque aquilo ali era muito. no sentido assim, as intenções delas perante as meninas, as intenções delas perante é, o planeta, as intenções delas perante outras raças, as intenções delas assim, além delas mesmas, que eu quero dizer assim, Assim, é, assim, é, e aí você é isso vê que eu que é quero uma dizer. abordagem. Vê se tu vai entender o que eu vou dizer agora, Felipe. Isso daí demonstra muito também um toque de como você vê uma outra cultura. Então, assim, para os Jedis, aquela cultura era maligna, como o próprio Certo, Sol fala, certo? isso, certo. Que é a mesma visão que você vê de qualquer explorador europeu quando chegou aqui. Tudo que tinha aqui era maligno, né? Religião indígena, Isso. asteca, maia, diaba 4, tudo era maligno. Então é a mesma ótica. Se você pega pelo ponto de vista do Sol e ele verbaliza isso, aquele era um culto maligno. Vamos imaginar, certo? A série não contou isso, mas vamos imaginar aquele ponto que você colocou. Aquela cerimônia iria Os Jedi nunca tornar. tivessem pousado naquele planeta. Tudo Pronto. tivesse continuado desse ponto. Vamos imaginar o seguinte: aquela cerimônia iria unir as duas como um só, um único ser, e aí a mãe, uma das mães dela, ou outra bruxa lá, iria habitar aquele corpo. Vamos imaginar hipoteticamente. Certo. Do ponto de vista daquela cultura, é natural, não seria problema nenhum, Não sei. Não sei se entendeu? seria, não No, sei no se seria ponto, natural, porque assim, será que esse negócio de criar uma vida, será que todas elas ali foram criadas assim, desse jeito? não, eu tô querendo dizer assim, Entendeu? o Apesar que só desejo tem, do só tem mulher homem. ali, né? Tem isso também, né? O que eu tô querendo dizer, mas são mulheres
de várias raças diferentes. Ah, é verdade, é verdade. Tem Entendeu? isso. Então, É assim, verdade. o que eu estou querendo dizer é, do ponto de vista, o que aquela cerimônia iria fazer com aquelas meninas, do ponto de vista das bruxas, seria natural para ela, da cultura delas, entendeu? É como se, vamos imaginar aqui, você lembra desenho animado que tinha, vamos acalmar o vulcão jogando aquela virgem no vulcão para acalmar o vulcão. Sim. Do ponto de vista daquela cultura, é uma prática nobre, é um fim nobre para aquela pessoa que vai ser jogada no vulcão. Mas para quem vem de fora é um absurdo. Entendeu? Para quem vem de fora, pô, vou matar a pessoa para querer acalmar um vulcão que é uma coisa que não tem consciência. É. É E esse naquele ponto. planeta só tinha elas, não tinha mais ninguém, né? Elas aparentemente não queriam invadir outros planetas, então elas só iriam viver ali, né? É. E aí também tem um ponto que nessa série também fica assim, porque só tinha aquela galera naquela localização do planeta. Lembre que um planeta é muito grande. Para você dizer que só tinha aquela comunidade no planeta inteiro. Não, mas os Jedi falam que. Uhum. Vamos lá. Os Jedi falam que não tem vida naquele planeta. Não tinha. Começou a surgir vida a partir de um certo ponto Que que a seria tal da essa divergência da força, divergência né? da força. Então, provavelmente, num resto de um planeta não tem vida, a vida está surgindo a partir dali. Sim. Então, E, provavelmente não tem vida no resto do e, planeta, a e vida só como a tem gente ali, né? vê que aquelas bruxas, elas são cada uma de uma raça diferente, muito provavelmente essa divergência da força foi que as atraiu para aquele planeta. Não, Entendeu? Não, provavelmente elas são de um culto que vem de outro lugar. E exatamente, elas como as bruxas estão de se Datomir. estabelecendo ali, né? Estão se estabelecendo Né? ali. E diferente das bruxas de Datomir, as bruxas de Datomir são todas de Datomir. É, e elas são outra coisa totalmente diferente, As mas Irmãs da Noite? é, aquelas ali são totalmente diferentes das Irmãs da Noite. Elas são outra Exatamente. parada, tratam a força como o fio, né? Que elas falam, o Fio, né? fio, tal, é outra parada, totalmente. Fazem o Hadouken, né? Hadouken é Então, outra coisa. nitidamente elas não são daquele planeta, elas não são naturais dali, né? E elas, em matéria de organização, elas se parecem muito mais com os Jedi do que do que com as bruxas de Datomir, né? É. Se E o você for pessoal pegar. implicou muito com aquele rito delas. Eu não me incomodei em nada com o canto delas. Nada, nada. Eu não sei, sinceramente, eu não sei por quê. O pessoal se incomodou muito com aquele O canto que eu delas. vi algumas pessoas reclamando, Luiz, foi delas morrerem assim, tipo, desligaram o telefone, aí tudinho cai, tipo Matrix, tá ligado? Não, mas aquilo ali foi nesse último episódio. Uhum. No flashback agora Isso. o que eu vi o pessoal se incomodando mais foi lá no início, no segundo episódio, quando mostrou. Segundo não, terceiro, aquele que mostrou a primeira vez que mostrou o flashback. Sim. Que quando elas fazem aquele negócio, todas somos uma somos todas, não sei o que, não sei o que, que era um ritual Aí, delas lá, entonando tudo ao mesmo tempo. O pessoal se incomodou muito com aquilo ali, eu não vi problema nenhum com aquilo ali. Nada. aí você vai Zero. ver que é aquela galera que fica pegando no pé nessa ideia de discurso feminista, todas as mulheres unidas, não sei o quê, blá, Eu blá, não blá, blá, sei, blá. mas parecia assim, chegou um ponto que parecia que qualquer coisa da série incomodava, não importava o que, assim. Até Ah, algo que não tinha propósito nenhum de incomodar, tava incomodando porque sim. Eu disse, entendeu? tá, gente, tá, chegou um ponto agora que nada mais, né? É por Chegou um isso que eu ponto digo que assim, o que eu vi algumas pessoas comentando foi que acharam tosco a maneira como elas morrem, como se fossem Matrix. Morreu ali, cortou a conexão com o Hulk e pronto. Puf, ali foi. Tanto é que eu pensei entendeu? que a outra mãe, a que é mais violenta, né, que ela que incorporou no Hulk, e Sim. essas outras meio que estavam dando um reforço mental, espiritual, para que conseguissem controlar o Hulk. Aí quando E a mestre Indara deu um, um saia desse corpo que não lhe pertence, aí acho que morreu a outra mãe, que eu pensava que estava viva, né? A mãe Coral lá, né? Que é a mais uhum. violenta. Aí deve ter matado a mãe Coral na mente do Hulk e automaticamente desconectou as outras, morreram todas ao mesmo tempo, né? Aí, Foi um jeito de entendeu matar assim? todas juntas, na verdade, né? Pronto, é aí de novo assim. Se tivesse a oportunidade.
aquele lance de oportunidades perdidas. Se Foi uma justificativa para não mostrar um Jedi massacrando todas as bruxas ao mesmo tempo, passando o sabre em todo mundo. Mas se a gente dissesse que a partir do momento que a Indara corta lá a conexão da outra bruxa com o Wookiee, ele ficasse descontrolado, e aí ele tivesse massacrado as bruxas, seria uma abordagem muito interessante, tipo, os Jedi não mataram o Wookiee porque não iam matar um amigo deles. E aí eles arrependidos porque não impediram aquele massacre. Ou então se o Torben tivesse visto essa cena, ele ficasse traumatizado por ter visto tanta gente morrendo ao mesmo tempo também. Assim, entende como a própria série, dentro dela em si, ela tem opções muito melhores do que a gente viu. Eu achei tosco também aquele negócio da May causar um incêndio tão grande daquele jeito num negócio meio de pedra, meio assim, eu também achei meio esquisito. É sempre aquele negócio, né? Fogo seletivo. Uma outra coisa que eu percebi, eu não sei se tu também percebeu, Felipe, que os Jedi dessa série, eles usam a percepção Jedi, assim, é meio com má conexão. Tipo, uma hora eles dependem de mecanismo para ir descobrir onde tal pessoa está. Outra hora eles usam a força. Ou você usa mecanismo para tudo, ou você usa força para tudo. Fica meio estranho. E você meio que. É igual você falou, tipo, ou você ou o Luiz, né? Que falaram que aquele capacete lá que repele o sabre de luz, ou a força, é usado em algum momento, na luta final não é. Então é conveniência de roteiro, mas de qualquer forma, cara, vocês falando de Jedi tá me incomodando muito, porque os Jedi dessa série é uma porcaria, cara. Cara, eu fiz um vídeo no Instagram brincando e engajou tanto, porque, enfim, você fala de Star Wars, você acaba engajando pro bem ou pro mal. Veio aquela galera tóxica e brigar nos comentários lá com outras pessoas, não comigo, mas rolou briga de pessoas e eu só assistindo. Eu falei que eu não tava gostando, tá ligado? Eu falei que eu não tava gostando e que, cara, é incrível como a Disney não sabe usar a história Jedi direito, cara. Quer inventar coisa, quer botar coisa que não existe. Cara, você fazer uma série ou da Velha República ou de República, um negócio que todo mundo tava esperando, que pode ser que eles estejam ainda programando pra fazer isso, eu acho que estão. Mas, cara, mesmo assim, a gente podia ter tido algo muito mais profundo, muito mais interessante, cara. Eu acho que foi porque muito... a gente ainda não se adentrou ainda na Alta República, né? Isso aqui é, como eu disse, é um período saindo de transição aí da Alta República para a República que a gente conhece. É 160, 140 anos antes do episódio 1, né? Então, é um período de transição. Mas ainda tem as obras que a gente vai ver, por exemplo, essa personagem aí, a Vernestra. Ela já é uma personagem principal vinda de livros e quadrinhos da Alta República que já estão saindo há algum tempo, né? Então, por isso que eu estranhava quando tinha teorias que botavam ela, será que ela é uma mestre Sith infiltrada no Conselho Jedi, no Jedi, não sei o que? Eu disse, não, gente, não é possível que ela é uma mestre Sith infiltrada, porque ela já é uma personagem principal de obras aí, de quadrinho e livro da Alta República. Uma Jedi incompetente. Rapaz, incompetente, eu acho que ela é uma personagem muito competente em esconder as coisas do Jedi do jeito que a galera, né? É isso que eu digo, ela é uma Jedi incompetente, porque ela não cumpre o que um Jedi deveria cumprir. Ela não cumpre. Isso, porque se você pensar bem, a May queria levar o Sol a julgamento, né? Tem que ser julgado pelos crimes dele. Se você pensar bem, eu não sei se a Vernestra ia levar o Sol a um julgamento público como ela queria, não. Tá vendo outra coisa que seria muito interessante você ver a Vernestra abandonando elas ou matando elas para quem encobrir esse assunto? Aí a série acabava, aí não ia ter segunda temporada, né? Não, mas entende como isso traria ia ser um final pesado, assim, entendeu? Sim, não, mas traria um debate muito mais interessante do que a gente está sendo forçado a falar, porque assim, de novo, uma roda de amigos tomando cerveja escreveria um roteiro muito bom usando os mesmos personagens. Não precisava nem reescalar elenco.
com o mesmo elenco, com Não os duvido. mesmos, entendeu? Eu sou muito, tipo assim, eu estudei para escrever roteiro, certo? Eu não me considero um bom roteirista. E eu fico puto quando eu vejo uma obra, um quadrinho, um filme, que eu digo, eu escreveria melhor. Eu fico muito irritado quando eu tenho essa percepção, que eu conseguiria escrever algo melhor do que alguém que é muito mais experiente do que eu e que ganha muito bem, entendeu? Eu sempre penso o seguinte, eu gosto de ser surpreendido, né? E como eu não tinha expectativa nenhuma dessa série, então pra mim eu fui surpreendido. Eu gostei do que eu vi, né? E eu gosto de chegar nos cantos assim, sem saber nada e sem expectativa nenhuma. Conforme eu fui botando, sabe aquele negócio quando você vai botando o pezinho na água? Quando você vai tipo, eu quero ver se esse mar está, se essa piscina está quente ou fria. Você vai botando o pezinho pra sentir, tá quente ou tá frio? Vou botando o pezinho, aí vou entrando na piscina, tal. Aí cada semana é um pezinho Aí esquerdo, depois tu bota a cabecinha, dá uma é um olhadinha na cabeça. isso, pezinho direito, pezinho esquerdo, vai passando o joelho. Aí cada semana era um episódio. Aí teorias. Cada semana era uma teoria de um vídeo de teoria no YouTube. Ah, quem é o Lord Sif? O que será que aconteceu no passado? Eu fui me aprofundando. Chegou no último episódio, eu tava até o pescoço de teorias de tudo. Assim, eu tava assim, totalmente gostando desse universo aqui, desse passado do The Acolyte. Eu gostei do que foi me apresentado, só que, realmente, os diálogos mereciam uma parada a mais, né? Mereciam um Uma cuidado a polida, mais. uma polidinha. Principalmente os diálogos da Mei e da Osha. Realmente parecia algo muito insípido, algo muito básico, muito simples. Toda a parte, para mim, do Jedi e principalmente a parte política eu gostei. Isso aí eu achei muito interessante. Mas a parte da Osha e da Mei precisava realmente de uma profundidade maior. Ficou muito básico, né? E principalmente toda essa parte da Mei e da Osha que envolvia o Sol. Porque parecia o tempo todo que precisava apenas uma linha de diálogo para resolver o problema e sempre acontecia um trapalhões, um negócio trapalhões e atrapalhava, sabe? O Sol ia revelar o que era, aí batia um meteorito na nave, começava a tocar um alarme, meu Deus, desespero, não sei o que. Sempre era assim, velho. Eu achava isso patético. Sempre a série arrumava uma desculpa pro Sol não contar a verdade, não sei o que. Isso me irritava muito na série. Sempre ele ia dizer o que era. Vamos partir do princípio que, Luiz, essa tua percepção da série é um recorte muito particular e muito peculiar diante de toda a fanbase que viu a série. Então, Sim, assim, mas algo que eu andei observando é que é o seguinte: uma fanbase que eu não sei se é. Assim, pessoas mais novas gostaram mais da série do que pessoas mais velhas. Isso aí eu dei uma dando pesquisada, ou seja, isso aí é natural. Isso aí é é, natural. essa série pegou muito pessoas mais novas e gostaram muito, e pessoas mais velhas não gostaram. Só que houve uma campanha muito forte de dar notas baixas na série logo na primeira semana. Antes de, Mas tipo, eu acho muito injusto essa questão de dar nota baixa de ódio eu logo na não acho primeira que isso é semana justo. sem você ver tudo. Eu gosto assim, veja tudo, no final você Mas avalia assim, se é bom ou é ruim. eu não acho injusto, eu acho burro, mas não por parte dos fãs. Eu acho burrice da Disney. A Disney, ela tá cometendo com Star Wars o mesmo erro que ela cometeu com a Marvel. Vamos lá, vou explicar. Pega essa verdade aí. Tipo, Star Wars, franquias, Star Wars, Marvel, seja lá qual for, elas se sustentam com a fanbase, ok? Beleza. Então, assim, fã de qualquer coisa é a criatura mais preguiçosa e acomodada que existe no universo da cultura pop. Durma com um barulho desse. É o bicho mais chato,
É o bicho mais quer as coisas dentro de um pacotinho que ele já comprou, certo? E ele quer que aquilo continue. De novo, Andor é uma série maravilhosa e é uma série que tem muita gente que torce o nariz. Mas por quê? Porque Andor cometeu o pecado de ser boa e renovar a franquia Mas de tem assunto. gente que torce o nariz, por quê? Porque Essa o é que é a questão. fã, ele gosta do mais do mesmo. Tu acha que tem Então, gente que torce o nariz e por... Eu tem sinto que tem gente torcendo o nariz porque é mais Star Wars e tô cansado de Star Wars. Eu não, acho que tem gente dizendo assim, Star, entendeu? Star Wars tem fã suficiente no mundo para sustentar qualquer rage que alguém tenha. Agora, aí é que está o ponto. Quando você tem a escolha que a Disney faz, tanto com Marvel como com Star Wars, quero um público novo, não quero renovar o público antigo. Entendeu que tem uma diferença entre as duas coisas? Quando você parte do princípio de renovar, é o que Andor faz. Andor traz assuntos interessantes, que são interessantes tanto para um público velho, como para um público novo, mas um público um pouco mais velho. Quando você vai para o Acólito, o que é que acontece? Ele está pouco se lixando para o fã antigo, porque a Disney parte do princípio de quem é fã de Star Wars vai consumir qualquer coisa de Star Wars, e ele faz um aceno tentando desesperadamente atrair um público novo, entendeu? Ela não está renovando aquele que ela já tem. Ela está deixando para lá o que ela já tem, porque acha que aquele já está convertido, para ir atrás de converter gente nova. Então, na minha opinião, a Disney, tanto com Marvel como com Star Wars, comete esse erro, porque esse comportamento deles entrega de mão beijada para essa galera ruim, para esses fãs ruins que vão lá dar avaliação negativa antes da série acontecer, entendeu? E ficam dando declaração antes da série, justamente para alimentar essa galera negativa, entendeu? Para gerar esse conteúdo, essa apreciação negativa, porque eles simplesmente sabem que eles não estão produzindo um conteúdo de renovação de público. Eles estão criando um conteúdo para agregar público novo. Pois é, Felipe, algo a declarar? Tenho algo a declarar. É uma série muito ruim. Eu não me importei com o plot de nenhum personagem. Os Jedi são fracos, assim, em questão de mostrar ímpeto, mostrar força. Tudo bem, era tempos de paz, você me falou. Então era tempos de paz, né? O sabre de luz era uma arma elegante para esses tempos. Mas tudo me pareceu muito superficial. Não ficou parecendo que o Plagueis era incompetente? Isso, exatamente. E para os Ia mandar personagens que estão sendo apresentados, que a gente sabe a importância para a cronologia de Star Wars, para o universo de Star Wars, eu tô achando tudo muito. Não estão dando a devida atenção. A Disney, por exemplo, não está dando a devida atenção para uma série que eu falei para vocês, dá a impressão que é tudo muito superficial, tudo muito plástico, tudo muito Vila do Chaves. Sendo que, pô, tu vai botar o personagens que vão fazer muita diferença lá pra frente, vão fazer toda a diferença no episódio 3 também, né? As consequências e toda a história, e você não tá dando a devida atenção. Você pega Açúcar, também tem alguns probleminhas, mas é uma série muito linda, muito bem trabalhada, entendeu? Então você vê ali que ela tecnicamente é muito boa, mas o conteúdo. Tem, sim, tem uma tem que teoria fazer muito falta. boa. Tem uma teoria muito Não, boa. não, Escuta chega de essa. teoria. Sempre quando eu Não, tô não. falando, tu joga teoria pra me interromper, seu safado. É Deixa eu uma falar. última teoria muito boa, que a Vernestra é falado que, como ela tava na parada dos acidentes do hiperespaço, né? Ela tem uma parada de que ela passa mal, né? Quando ela vai no Sim, hiperespaço e tal, mas ela tem também umas visões de futuro, certo? sim. Que isso é o Sim, que motiva ela a ter os problemas. Essas Isso. visões que ela tem. Isso já é fato. Tem uma teoria muito boa que na segunda temporada ela vai ter uma viagem dessa do hiperespaço. Ela vai ter uma visão de futuro que vai gerar a premonição do escolhido e ela não vai saber explicar muito bem, que vai gerar esse negócio no Jedi, que ela vai explicar talvez pro Yoda, para alguém ali, que vai gerar nisso no meio do Jedi ali. Ah, vai ter essa questão do escolhido,
que vai unir a força, que vai derrotar o Sith. É ela quem vai trazer a profecia do escolhido para A a Ordem Jedi. profecia, isso, Ah, exatamente. não, por favor, Essa daí não. você pode anotar. Essa profecia, essa teoria não Essa é daí boa. tá cravado, cravado. Você pode anotar isso aí e me cobrar, Aí, me aí a cobrar. galera vai sair com forcalhos e tochas atrás. Não, pode anotar isso aí, pode anotar e pode me cobrar. Felipe, gravem, Tá, salvem isso aí. tá Pode me cobrar salvo. em 2026, 2027, pode me cobrar Essa, isso. Isso aí é essa, certeza, é batata. Isso é essa batata. era a teoria muito boa. Então, Vernestra, essa beleza. daqui, meu amigo, é certeza. Muito boa. Vernestra vai ter a premonição do Ela que vai fazer a escolhido que vai unir ela que vai equilibrar a força, que é o Anakin. Pode Beleza, ter beleza. certeza. Certeza Ah, absoluta. tá tomara bom, que eu vai. esteja completamente errado. Não, eu achei foda. Eu achei foda essa teoria. Teoria foda. Continua. Vai, Felipe. Não, então assim, é essa visão que eu tive. Eu tive uma visão que a série, ela. A única coisa que me chamou o mínimo de atenção, cara, assim, pra eu poder desviar o olhar do celular e olhar pra tela, é de fato nas lutas. Mas como eu disse, poxa, se você errar nas lutas de Star Wars também, pelo amor de Deus, sabe? Até as lutas mais paradas e lentas, como era na trilogia clássica, Ah, Felipe, era você já tá legal de ver, errado porque olhando o celular enquanto assiste a série, pô. era legal de ver, O porra, nível sério, de, pelo amor de o nível de Deus. atenção que ela estava aprendendo de Felipe, né? E outra, assim, então, você pegando esse tipo de luta, até dos antigos, que era lento, não tinha tanta coreografia, mas ainda assim você tinha a magia do sabre de luz, que é o que toda criança, toda pessoa, assim, não tem como, você pode ter qualquer idade que for. Se você pegar um Todo sabre de mundo luz de precisa de um R, brinquedo sabe, de para luz, né? você pegar um sabre de Não, luz, você vai ficar maluco pra brincar. Então, assim, luta de espadinha por luta de espadinha, tá ok, ok, parabéns. Mas e aí, a história? Eu não tô mais é nesse assim, pique de ficar interessado em luta de o espadinha. combate de sabre de E luz, tudo que o Star Wars nas mãos da Disney fez até hoje e que eu achei incrível e bati palma, não tem Jedi. Então, isso é uma coincidência ou não? É melhor a Disney parar de usar Jedi nas suas produções. é aí que tem um lance do tipo, que é uma coisa que a Warner tem com o Superman. Tipo, você tem um personagem ou personagens muito bons, mas você não sabe o que fazer com eles. Agora, tipo assim, tem roteiristas bons nos livros, nos quadrinhos, nos games. Cara, eu tava revendo o Story Mode do Battlefront 2. Aquilo merecia virar uma série, velho. Aquilo era a série para conectar o episódio 6 com o episódio 7. Perfeito. Eu não consigo me conformar como um cara escreve um roteiro para um game melhor do que um cara que escreve um roteiro para TV. Mas é isso aí, termina a minha falação. Ah, Janus, sua vez aí. De novo, assim, é como eu disse, né? Ela toca em pontos importantes, mas executa muito mal. E isso é um problema, porque, de novo, continua alimentando esse, por exemplo, como o Felipe falou, do que adianta ter Jedi se não sabe usar Jedi? Porque, assim, a Alta República, esse período aí, a gente imaginaria que os Jedi estariam no seu auge. A única coisa que eu percebo aqui, depois dessa série, e pelo que a gente viu na série, é que os Jedi estão no auge do seu número de integrantes. Eles não. Porque, assim, para mim, essa série mostrou como o Darth Plagueis é ruim. Porque ele já podia ter tomado a galáxia há muito mais tempo. Chega. Vamos encerrar isso aí. Ah, não tinha como não, Janus. Não tinha como não. Não tinha mesmo. A Não forma que tinha Palpatine. Não tinha, não Jedi tinha. demais. Não, Porque exatamente. E a forma que Palpatine conseguiu foi genial. Você observa assim como leva tempo pra fazer a parada, de se infiltrar, de ganhar poder, entendeu? Foi genial. Não tem condição, parece que entendeu? os Jedi da trilogia prequel são melhores do que os da Alta República. É esse que é o problema. Não, melhores não são, não. Eles estavam tão anestesiados por essa questão da política, do boring mesmo ali, da questão das relações do Senado, etc., que como o Yoda mesmo disse, pô, a gente tava aqui
cegos, né, pela parada. E o próprio Yoda, o próprio Yoda mesmo, eu até vi essa cena. O próprio Yoda, ele não relata ao Senado a questão do Darth Maul. Ele não relata, entendeu? Então, essa parada de ocultar as paradas já não é de hoje, entendeu? Já não é de hoje que eu digo assim, coisas recentes que a gente acompanhou em Star Wars já tinha essa parada. Yoda já fazia isso há muito tempo, digamos assim, né? Show. Então, é isto. É isto. Não me surpreende, né? Digamos assim. Tivemos nosso querido Yodinha no final para encerrar com chave de ouro, que já era algo que eu esperava. Algo do tipo assim, no final, na última cena, vai abrir a porta lá do conselho, né? Supremo Conselho lá, e vai ter Yoda. Eu esperava isso, mas eu não esperava que fosse daquele jeito, né? Só o Yoda na salinha dele, algo assim do tipo. É isto. Então, obrigado, Felipe. Obrigado, Janus. Mais uma gravação do podcast. Depois eu mando a conta. Então voltamos aí para Colite em algum momento, temporada 2, 2027, 2026, sei lá quando, 2028, se tiver. Valeu a todo mundo e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Opa, valeu.